67% dos navegadores que tentaram atravessar o Estreito de Magalhães em 1520 nunca voltaram para casa. Eu vou te levar hoje numa jornada pelos corredores gelados do fim do mundo, onde fogueiras surgiam do nada na escuridão e gigantes caminhavam pelas praias desertas. Quando Fernão de Magalhães avistou aquela fenda estreita entre as montanhas sul-americanas, ele não imaginava que estava olhando para um labirinto mortal de 570 quilômetros de águas traiçoeiras. O estreito que hoje leva seu nome era um corredor de apenas 2 quilômetros de largura média, flanqueado por rochas ocultas e ventos constantes acima de 100 quilômetros por hora das 5 embarcações que partiram da Espanha. Uma foi destruída pelas águas revoltas, outra desertou e fugiu de volta ao velho mundo. Os que restaram enfrentaram semanas de lentidão, fome e morte. O escorbuto inchava os corpos, os dentes caíam, a pele se abria em feridas profundas. A cada manhã, mais um homem era lançado ao mar. Alguns tripulantes enlouqueciam com o som dos ventos, que gritavam como feras entre as montanhas submersas. Houve motins brutais. Homens se rebelaram contra seus comandantes. Foram executados, enforcados, a bordo, abandonados à própria sorte. O frio queimava os ossos. A escuridão caía cedo, e o silêncio daquelas águas parecia sussurrar uma única verdade: nenhum homem deveria estar ali. Era o extremo do mundo conhecido, onde navegar significava atravessar um corredor entre mundos. Magalhães conseguiu atravessar, mas ele próprio nunca completaria a jornada. Morreria mais adiante em terras ainda mais distantes. O estreito ficou para a história como símbolo de coragem e loucura, de conquista e sacrifício. Mas para além do estreito, mais ao sul, os perigos ganhavam uma nova forma. Não era a água que aterrorizava, era a luz. Ao sul do estreito, os marinheiros viram muitos fogos no horizonte. Pequenas luzes tremeluziam na escuridão como olhos atentos observando de longe. Tochas dançavam entre as sombras, acesas sobre as colinas, nas praias, entre as árvores baixas. Por isso deram nome àquela terra, Terra do Fogo. Era um lugar que queimava à noite, mas sem chamas visíveis durante o dia. As fogueiras surgiam sem aviso, em locais isolados, distantes entre si, mas sempre presentes. Os homens do mar, exaustos e famintos, viam as luzes através da neblina e se perguntavam que tipo de criaturas viviam ali. Eles não sabiam que aquelas chamas pertenciam aos Yamanas e ao Selknam, povos indígenas da região que acendiam fogueiras para resistir ao frio cortante. Os navegadores viam corpos cobertos de fuligem, com tintas vermelhas, brancas e pretas desenhadas na pele, como se fossem criaturas saídas de outro mundo. Ao redor das fogueiras dançavam, gritavam, entoavam cantos estranhos. A fumaça subia para o céu pesado, como se chamassem algo que vivesse acima das nuvens. Os marinheiros, vencidos pela febre, pelo cansaço e pelo medo, começaram a enxergar mais do que os olhos permitiam. Relatos não oficiais falavam de figuras que apareciam próximas à costa e desapareciam assim que alguém tentava se aproximar. Outros diziam que as fogueiras se acendiam sozinhas, mesmo quando não havia ninguém por perto. Alguns juravam ter visto pegadas no barro em chamas, pegadas que não levavam a lugar algum. Para os indígenas, o fogo era abrigo e conexão com os espíritos dos ancestrais. Para os europeus, era sinal de perigo e feitiçaria. Do convés de suas caravelas, tudo aquilo parecia um aviso. A Terra do Fogo tornou-se, aos olhos do mundo, uma fronteira entre o natural e o inexplicável. Se o sul ardia em fogo e mistério, o norte sussurrava outra história ainda mais inusitada. Nas vastas planícies geladas da Patagônia, entre o silêncio dos vales, surgiram os gigantes, homens enormes, com o dobro da altura de um europeu,
pés imensos, força descomunal e um olhar ancestral que parecia ter atravessado milênios. O relato mais famoso veio de Antônio Pigafetta, cronista da viagem de Magalhães. Segundo ele, ao ancorarem próximo à costa, os tripulantes avistaram uma figura solitária caminhando pela praia. Era um homem tão alto que chegava à cintura de um dos nossos, a pele morena, os cabelos longos, o corpo envolto em peles grossas. Chamaram-no Patagão. Essa palavra mais tarde nomearia toda a região. Patagônia. A verdade é que os indígenas Toelches eram realmente mais altos que os europeus. Alguns ultrapassavam 1,80 m em uma época em que a média dos marinheiros espanhóis mal chegava a 1,60 m. Usavam mantos de couro espessos, botas largas e tinham um porte firme, quase imponente. Mas os relatos exageraram. Na tentativa de descrever o desconhecido, criaram lendas que se espalharam como pólvora. Começaram a dizer que os gigantes da Patagônia eram descendentes de um povo esquecido, uma raça exilada dos primeiros tempos da criação e enviada para viver no fim do mundo. A Patagônia tornou-se, assim mais do que um território remoto, era uma terra de extremos, onde o fogo ganhava forma e os homens se tornavam mitos, para aqueles que ousavam navegar por aquelas águas geladas. O medo não era só de se perder, era de ser observado por algo maior, muito maior, algo que ainda estava lá esperando, entre rochedos invisíveis, nevoeiros densos e vendavais, que surgiam como golpes de ira. Muitos navios nunca saíram dali. As águas que cercam o estreito foram palco de inúmeros naufrágios. O mar, naquela região, muda em minutos, ondas que crescem do nada, correntes que arrastam navios, como folhas secas. Para aqueles que conseguiam desembarcar após naufrágios, o que os esperava era solidão, frio e abandono. Planícies desertas, nenhuma vila, nenhum abrigo. A comida acabava em dias, a água potável era escassa e os ventos incessantes arrancavam até a esperança. Os poucos sobreviventes contavam histórias de colegas que enlouqueciam com o som do vento, de homens que saíam para buscar ajuda e nunca mais voltavam. Mesmo com toda a tecnologia moderna, aquele pedaço do mundo ainda guarda seus mistérios. Os ventos ainda uivam como feras, as fogueiras ainda tremulam na escuridão e os gigantes ainda caminham pelas praias desertas da memória. Essa foi a jornada pelos extremos do mundo, onde navegadores enfrentaram mais do que tempestades, enfrentaram o desconhecido e deixaram para trás rastros de lenda.